Bem, pessoal, vou gravar aqui, na verdade, o segundo vídeo. Acabei de fazer um vídeo, né? Comentando os comentários mais recentes aqui no canal. E o problema é que eu acabei de esquecendo de habilitar esse microfone aqui. E ficou com o microfone da câmera mesmo, né? Que tem uma qualidade péssima. Assim que eu fui dar uma olhadinha no vídeo, percebi. E observei no programa e não tinha habilitado, né? Então eu gastei minutos aí à toa. Mas eu só estou justificando que eu nunca mais falei nada no canal, comentei nada ou respondi nada, porque eu estive realmente bastante ocupado. Ainda estou. Então, mas eu separei esse tempinho aqui para tentar responder, pelo menos comentar alguns comentários que tem aqui, mais recentes no canal, tá? Se alguma coisa passar, é só me relembrar novamente. Só me relembrar, né? Algum momento aí, sei lá, em algum outro vídeo. É só lembrar, pastor, tem um comentário lá que eu fiz lá no tal vídeo, se eu não responderam nada não. Aí quando eu tiver um tempinho eu respondo, beleza? Mas vamos começar então do começo. Então, o primeiro comentário aqui é do Everton. Muito obrigado por seu comentário. Foi no vídeo que eu fiz, não desista de congregar em uma igreja. Certo? Então ele comentou assim: igrejas são pessoas, não templos de tijolos, não é? Templo de tijolos. Templo de pedra parece mais com um curral de ovelhas. Ora, então, Everton, se com essa resposta, com esse comentário, você quer dizer apenas que igrejas são pessoas, tudo bem. Mas se o objetivo com esse comentário é desprezar, por exemplo, o local onde as pessoas que são a igreja se reúnem, como se não houvesse uma utilidade, né, digamos assim. Eu não vou dizer necessidade, porque não é uma necessidade assim real, que podemos não conseguimos ver sem ela. É claro que não, né? A igreja de Cristo é o povo dele reunido, isso é um ponto muito importante, e pode viver, é claro, sem esses salões, né? Eu não preciso nem falar em templo, nós não temos templo, a igreja não tem templo, né? Templo é mais uma questão, é um costume cultural, mas não é um conceito de templo aí. Nós somos o templo de Deus como igreja, né? Esse é o ponto. Então, se esse é o objetivo, tudo bem. Mas já pensando que alguém, se você pensou nisso que eu vou falar agora, ou se outra pessoa assistir esse vídeo e pensar também, não é? Que é a rejeição pelas congregações que estão se reunindo, por exemplo, nisso que você chama de templo, então eu tenho que dizer que rejeitar isso não faz sentido nenhum, né? É uma questão de uso, de necessidade, de auxílio, de utilidade. Então não há problema com relação a isso. Isso não desvirtualiza a igreja em nada, absolutamente nada, certo? E outra, é muito importante compreender isso, porque muitas pessoas, Everton, né? O Everton, acabam desprezando a congregação, né? Eu não preciso de congregar porque eu sou a igreja. E isso é uma coisa falaciosa, né? Toda vez que nós vemos no Novo Testamento Paulo falando que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, ele está falando isso para as congregações cristãs, não é? Mas naquele tempo a igreja se reunia em casa. Sim, é uma questão circunstancial. Somente isso. Circunstancial. Aquilo não é normativo, é uma questão meramente circunstancial, né? Ao passar do tempo, as circunstâncias foram mudando. O ponto central é que o povo de Deus, que congrega e que tem ordem, tem ofícios, tem liderança, não é? Essa é a igreja, certo? Então recomendo que, se esse for o seu pensamento de rejeição da congregação, da ordem e tudo mais, reveja. Se não, então estamos de acordo, beleza? Deus abençoe, muito obrigado pelo comentário aí. Também o James Moraes, James ou James, né? Comentou aqui sobre um vídeo, um bate-papo que eu fiz lá no 28º Simpósio dos Puritanos, né, com o pastor Alain René, sobre antinomianismo, né, o antinomismo. Ele só comentou aqui que Alain René é pastor em uma igreja na minha cidade. Ótimo, que maravilha, né? Então, se o irmão está também indo, né, em encontro com a fé reformada e quer aprender mais e quer se tornar um membro de uma igreja reformada, eu acho que ter aí auxílio de um pastor como o pastor Alain René seria muito importante, viu? Um grande homem de Deus aí, um cara muito inteligente, vale a pena, homem desenrolado. Outra pergunta aqui feita pelo Marcos Santos. Obrigado aí, Marcos Santos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, devo congregar? Né? Então ele fez um comentário nesse vídeo aqui. Ele falou bem assim: sou de uma pentecostal e sinto a necessidade de buscar uma igreja mais focada na palavra. Tenho receio de ir na presbiteriana e minha esposa não se adaptar. Eu entendo o seu receio, Marcos, viu? Marco, né? Eu entendo o seu receio. Não é fácil, né, esse tipo de mudança. Eu tenho
agido aqui no canal de uma maneira, né? Ou pelo menos mantido uma postura de quando pessoas vêm com problemas nesse sentido de sentir o desejo de mudar a congregação que elas estão porque não é uma congregação reformada e querem abraçar a reforma, eu sempre peço muita cautela, sabe? Porque, entenda, eu não sou pastor da internet. Esse aqui é o meu canal, certo? Para falar sobre fé reformada, mas eu não sou pastor de ninguém aqui. Entendeu? Eu sou pastor de uma igreja local. Então tem ovelhas de Cristo, não é? Da qual eu também faço parte. E eu tenho que cuidar dessas pessoas. Minha obrigação, meu dever pastoral, tá? E não na internet. Na internet eu só estou dando auxílio, orientação, no sentido mais geral. Por isso eu não vou falar para uma pessoa, saia da sua congregação e vá para outra. Não. É claro que ao mesmo tempo eu posso dizer, olha, se na sua comunidade, não é, onde você congrega aí, não há pregação fiel do evangelho, não há administração correta dos sacramentos, não há disciplina, se você percebe que realmente o que reina aí é a infidelidade, então não tem nem por que eu dizer para sair. Você já sabe que tem que sair. Tá? Mas mesmo assim, essas mudanças, elas trazem dificuldades. E uma delas, não é, são as divergências na própria família. Eu era pentecostal e eu passei por dificuldades, né, com minha esposa também, na época que eu comecei a pregar sobre isso, a pregar sobre fé reformada. Na época apenas onde eu estava na ponta do iceberg, que são as doutrinas da graça. E não foi uma coisa fácil, porque eu não só tinha que debater com as pessoas lá fora e explicar a razão da minha fé, ou com os membros da comunidade, ou com outros pastores, ou colegas pastores, né, de outras comunidades cristãs também, mas também tinha que explicar isso para minha esposa. Então, não é um processo fácil. Por isso, eu tenho que te estimular, sim, como homem na sua casa e, portanto, líder da sua família, não é lidere, mas lidere pelo exemplo. Não é? O seu medo ou o seu receio, digamos assim, é compreensível, e você precisa realmente buscar a sabedoria de Deus. Então, ore a respeito, não é? E lidere sua família. Eu quero então deixar uma dica, né? Ou pelo menos uma recomendação para você que talvez te ajude, não é? Não force a barra com relação à sua esposa, mas antes de você tomar uma decisão de ir para uma igreja reformada mesmo, né? Ou no caso uma presbiteriana, como talvez seja mais próximo da sua casa, comece a estudar mais a respeito do assunto. E não estudar pessoalmente apenas, né? Porque se você vai crescer no conhecimento disto, não é? Pessoalmente, isso vai fazer com que você fique bem mais à frente do que sua esposa, o que pode gerar muito atrito. Então, comece a chamar ela para estudar com você, né? Para refletir juntos nesse sentido, para crescerem juntos. E uma recomendação que eu faço pra você é aproveite aqui as playlists do canal. Chama sua esposa aí, vamos zerar aqui, vamos fazer um estudo, vamos fazer um curso de teologia reformada. Vamos aprender aqui nessa playlist no Catecismo de Heidelberg. Tem aqui, né? Uma playlist de aulas completas no Catecismo de Heidelberg, também nos cânones de Dort, também na Confissão Belga. Faça esse curso com ela e na medida em que vocês forem assistindo juntos e aprendendo, se ela for tendo algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, não é? Pode anotar e mandar para mim. Pode comentar aqui no canal mesmo, não é? E eu vou estar respondendo na medida do possível. Mas o importante é que você tome uma atitude agora de cuidar da sua família, de pastorear a sua família. E preparar a sua esposa, não é? Ou se você tiver filhos também, justamente para essa mudança, se for realmente necessário. Entende? Então, pense bem sobre isso, tá bom? Estamos aqui para ajudar. Também temos mais um comentário no vídeo Não Desista de Congregar em uma Igreja. O Jonas Oliveira, muito obrigado por seu comentário, Jonas. Ele fala bem assim: olá, querido irmão. Gostaria que indicasse literatura para iniciantes e também para quem quer se aprofundar no conhecimento da teologia reformada. Ótimo. Que não seja catecismos, mas sim literatura. Valeu. Ok. Então, eu vou, antes de comentar essa última parte, que não seja catecismos, eu já vou, então, me comprometer, mas eu preciso que alguém me lembre também, certo? Em fazer um vídeo para indicar, não é, esses materiais que vão ajudar, não é, a compreender um pouco melhor a fé reformada, beleza? A teologia reformada. Então eu quero fazer sim um vídeo sobre isso, tá bom? Então vou me comprometer a fazer isso aí. Mas, antes de concluir essa parte, eu quero só perguntar. Depois você responde aí. Quando você fala que não seja catecismos, mas sim literatura, isso significa dizer que você já estudou bem os catecismos ou as confissões de fé reformadas? Porque se você já realmente estudou, já está há um tempo realmente se aprofundando nisso, já é comum para você, e até se você já subscreve algum padrão de fé, como por exemplo a Sexta Forma de Unidade ou os padrões de fé de Westminster, então tranquilo. Mas já faz parte da sua rotina, não é? Do seu dia a dia, ter contato com as confissões. Se você não fez isso ainda,
não é? Porque você acha que as confissões são simples demais e você precisa de algo um pouco mais profundo, então puxa o freio um pouquinho e entenda uma coisa. Eu sempre coloco nessa ordem. Temos a Escritura Sagrada, muito abaixo, não é? Estão as nossas confissões de fé, os catecismos, e depois, só depois, muito depois, vem os livros, não é? A literatura de teólogos reformados, de pastores, etc. Por que eu faço isso? Porque, embora eu respeite muito os teólogos particulares, não é? Os autores em si, eu sempre olho para os catecismos ou as confissões de fé com um pouco mais de estima. Por quê? Porque, embora a linguagem seja simples, não é? Simples, foram documentos elaborados não por uma pessoa apenas, não é? Mas representam a fé da igreja, certo? Então, foram documentos elaborados por uma comissão, não é, de teólogos, de oficiais da igreja, ou então revisados pela própria igreja, entende? Isso para mim realmente tem peso, porque é feito para a igreja e expressa a fé da igreja. Então as confissões são a fé da igreja, é o que a igreja confessa, e para mim isso pesa mais do que o material de teólogos particulares, certo? Mas é claro que os teólogos em si nos ajudam muito também na compreensão desses documentos, não é? E também a entender certos detalhes que só nos ajudam no crescimento pessoal. Por isso, com certeza, eu vou indicar materiais para o irmão, beleza? E para os demais aqui, ok? O outro comentário, também do Jonas, né, Oliveira, foi no vídeo mais visualizado aqui no canal, que é o vídeo O que é uma igreja reformada, né? Muitas pessoas perguntam sobre isso, tá? Então aqui tem um vídeo, dica para as pessoas aí, espalha para todo mundo aí, certo? Vai semeando aí, vai semeando. Ele pergunta por que igrejas reformadas adotam confissões diferentes. Então, muito bem, Jonas, uma pergunta muito boa. Primeiro de tudo, pela compreensão de que, entendam, a reforma foi um movimento realmente amplo, não é? Não foi um movimento de apenas uma frente. E, portanto, como aconteceu em vários cantões da Europa, em várias regiões, áreas da Europa, nessas regiões onde os reformadores começaram esses movimentos de reforma, não é? E também acabaram organizando igrejas, congregações, houve a necessidade de expressar a fé, não é? Expressar a fé. O que nós cremos? Não é? E também a necessidade de dar algo para a igreja para educar a igreja numa teologia saudável, certo? Então, por isso há tantas confissões de fé, que surgiram e têm suas diferenças devido ao contexto onde surgiram, entende? Por exemplo, há uma diferença clara, não é? Eu diria até de teologia em algum aspecto, em alguma medida, das três formas de unidade, que são os padrões de fé que eu subscrevo na minha comunidade, e também dos padrões de fé de Westminster, não é? As três formas de unidade, pensando pelo menos no catecismo de Heidelberg e também na confissão belga, são mais antigos, são do século XVI, enquanto os padrões de fé de Westminster são do século XVII. O contexto onde surgiram essas confissões eram bem distintos, digamos assim, e essas confissões respondiam até perguntas um pouco diferentes, se você for analisar bem. Tá? Por isso o rigor, não é, que você encontra em uma, você não encontra na outra. Enquanto no século XVI o objetivo de Guido de Brès era expressar a fé, por exemplo, para o rei e também para o povo, não é? Mostrando o que nós cremos e que o que nós cremos não é igual aos anabatistas, não é algo revolucionário, não são doutrinas novas, mas só está reafirmando as doutrinas da igreja antiga, que a igreja daquele momento tinha deixado de lado. Não é? Expressa a fé bíblica, mostra, nós não somos revolucionários e nem somos uma religião diferente. Ou o catecismo de Heidelberg, por exemplo, não é? E até os próprios cânones de Dort, você percebe que o tom desses documentos ele é muito mais pastoral. Não é? Então, alguns assuntos não são abordados por conta disso, porque foi um documento pensado para uma igreja perseguida, para uma igreja que sofria também. Tá? E a preocupação máxima com o coração das ovelhas. É por isso que o tom das três formas de unidade, nós são muito mais simples, muito mais pastorais, certo? E nós é que temos a responsabilidade de nos aprofundar naqueles assuntos para explicar para a igreja, mas os documentos são simples, não é? E não abordam tantas coisas como, por exemplo, nos padrões de fé de Westminster, que são bem mais rigorosos, não é? E um pouco mais específicos e mais detalhados devido ao seu próprio contexto, certo? Nisso, nessas diferenças de contextos e de ênfases também, surgiram diferenças até mesmo em algum tipo de entendimento teológico, né? Os padrões de fé das três formas de unidade, por exemplo, em termos de soteriologia, adotam uma posição que é infralapsariana, embora não condene o supralapsarianismo, certo? Mas
os padrões de fé de Westminster, né, são muito mais... eu acho que é bem notório isso, a não ser que eu esteja errado e algum presbiteriano possa me corrigir, mas a visão realmente é muito mais supralapsariana, certo? Então, essas duas visões ou formas são parte da ortodoxia reformada. O que a fé reformada condena como heresia não é o infra ou supra, porque são expressões da fé reformada, mas o que é chamado de remonstrância, ou apelidado de arminianismo, tá? Basicamente é isso. Então são essas as razões para as diferenças, né? Os contextos também que surgiram, ok? E, portanto, uma vez que nós, no caso eu, né, faço parte de uma tradição reformada continental, então temos as nossas próprias os nossos próprios padrões doutrinários, não é? E quem já tem origem e é herdeiro, não é, da tradição puritana reformada, então tem os padrões de fé de Westminster, ok? O outro comentário aqui é, na verdade, só parabenizando, né, o canal, e eu agradeço, é o Yori Yagami, né? Então, para mim, eu estou lisonjeado por ser parabenizado no canal pelo Yori Yagami, né? Sabendo que é um dos meus personagens favoritos em The King of Fighters, né? Meu trio favorito, né? Eu gosto muito do Terry Bogard, então pra mim o do Joey Higashi também, por causa do Muay Thai, né? Acho muito massa. Mas também o Kyo e também o Yori são, né, os personagens aí do fogo que eu prefiro mais, tá? Maravilhoso. Então muito obrigado aí pelo comentário, né? Pela parabenização, né? No vídeo aqui, como sou na mesma de Igreja Reformada. Valeu, Yori. Mustang! Né? Se lembra do golpe aí? Joguei muito, década de 90. Mais uma vez aqui, o James Moraes, ou James, não sei, ele comenta sobre o vídeo o crescimento lento das igrejas reformadas, né? Ele perguntou aqui, ela te reconheceu como passou porque você estava usando o colarinho, né? O carro do colarinho. Não tem nada a ver com isso não. Inclusive eu acho que se fosse essa questão, né, talvez geraria até mais escândalo, né? Porque infelizmente algumas pessoas é inevitável, cara, no contexto evangélico. O contexto evangélico brasileiro. O contexto evangélico brasileiro é um contexto onde muita ignorância, sabe, circula. E as pessoas são rápidas para dizer é católico romano, é isso e aquilo. Então, por conta disso, eu acho que se eu tivesse vestido assim, a pessoa não ia me reconhecer como pastor, não. Ia dizer que eu era um padre disfarçado. Os outros vídeos mais recentes são vídeos que são comentários no bate-papo que eu fiz com o pastor James Whitney, né, o pastor Jim, no 40º Concílio das Igrejas Reformadas, tá? Então o Rafael Vilela comentou aqui, excelente vídeo. O Rafael é também um dos oficiais da Igreja Reformada de Maceió, que fica lá em Vilagem Campestre. Muito obrigado, Rafael, meu irmão. Também o Marcos Vinícius, né, outro irmão querido aqui, ele comentou nesse vídeo, né? A última pergunta que eu fiz para o pastor Jim, né, que eu botei aquela pressão todinha, e no fim eu perguntei se estava com fome, porque nós estávamos gravando ali já quando tinha liberado a reunião, né, para o almoço, e o pessoal estava na fila enquanto nós estávamos gravando. Então, quando foi passando o tempo, o cheiro da comida foi espalhando, meu amigo, por isso que eu perguntei, eu estava com fome também. O Marcos Vinícius também pergunta aqui, pastor, qual a diferença entre os concílios nas igrejas reformadas dos supremos concílios das igrejas presbiterianas? Meu irmão, eu vou ficar te devendo essa resposta, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o concílio, esse concílio aqui, certo? Haverá também outros materiais aí, eu vou compartilhar com os irmãos, já de outros canais, de pastores também da confederação, mas, tipo, eu não sei como falar, né, sobre o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Eu sei que é um Supremo Concílio, mas eu não sei como funciona exatamente. Então, se algum presbiteriano estiver acompanhando esse vídeo, algum pastor presbiteriano, e quiser fazer um bate-papo, né, aqui no canal sobre esse assunto, nossa, seria maravilhoso, tá? Seria muito bom mesmo. Nesse próprio vídeo aqui, o pastor Jim já explica muito sobre o Concílio das Igrejas Reformadas, né? Então, seria muito bom se um presbiteriano pudesse falar sobre isso. Eu agradeceria bastante, tá? O irmão Eric também, da Igreja Reformada Defesa da Fé, lá no sertão de Alagoas, também comentou aqui, muito bom. O pastor Jim é o pastor canadense mais BR de todos. Muito sangue bom, de fato. O pastor Jim não tem um problema que muitos estrangeiros têm, né? E nós temos com os estrangeiros, que nós não conseguimos entender as piadas de nossa própria cultura. Às vezes o estrangeiro fala alguma coisa, ele começa a rir muito e nós ficamos voando, né? E vice-versa. O pastor Jim não, ele já está bem familiarizado com a nossa cultura brasileira e entende o que nós estamos dizendo, né, em alguns aspectos aí.
e também dar risada, né, com o povão brasileiro. Muito bom. E ela também parabenizou, também o perfil da Igreja Reformada Defesa da Fé também parabenizou aqui. E o Márcio Viana, muito obrigado também pelo seu comentário, só disse: Deus envie um genuíno missionário das IRBs a Belém do Pará. Amém, meu irmão, amém. É o que nós desejamos também, tá? Não só no Pará, mas em vários lugares do Brasil, porque nós estamos vendo, né, que a seara é enorme, é gigantesca, não é? E os ceifeiros, os trabalhadores são poucos, então devemos realmente rogar ao Senhor da seara. Oremos então, pedindo a Deus que realmente fortaleça a sua igreja e prepare mais missionários, mais pastores, para que possamos pregar o evangelho bíblico, né, a fé reformada. Valeu, pessoal, muito obrigado e até, quando eu tiver tempo, né, até o próximo vídeo.